A gente viu na aula anterior de que a apuração de lucro, né, e o pagamento de imposto é responsabilidade de quem opera com as opções. Aí, operações de swing trade, 15%, operações de day trade, 20%, né, conforme a gente viu lá. E como que eu pago isso? A DARF, por meio da DARF. Então, a DARF, que é o documento de arrecadação de receitas federais, ela é preenchida por meio do programa SICALC da Receita Federal. Os lucros e prejuízos devem ser informados também na declaração anual de ajuste do imposto de renda pessoa física. Você pode ter prejuízo o ano inteiro, tá? Todos os meses nas suas operações com opções lá no mercado de opções na bolsa, você teve prejuízo. Janeiro acumulou tudo. No final do ano, quando virar o ano, e você for fazer o seu imposto de renda, né, em março, a partir de março do mês seguinte, que na verdade é a declaração de ajuste, né, os informes eles são pagos mês a mês, é bom você informar os prejuízos, porque você consegue compensar, inclusive, no ano posterior. Então, imagina, no seu primeiro ano como investidor de opções, trader de opções, você perdeu, sei lá, 5 mil reais. Seu prejuízo está em 5 mil reais. Aí, se juntar a taxa, corretagem, está, sei lá, 7 mil reais de prejuízo. No ano seguinte, aí tá lá, né? Em 2022 eu tive 7 mil reais de prejuízo. Começou 2023, operei em janeiro, ganhei R$1.000. Já vou lá e pago imposto? Não precisa, porque você ainda tem 7 mil de prejuízo lá de 2022. Então, ganhei 1.000, ficou 6. Aí, no decorrer do ano, sei lá, chegou em maio e eu tô ganhando ali 7 mil reais, né? De 8 mil reais de lucro no total, de janeiro a maio. Chegou maio, ganhou, já abateu todos os 6 mil reais do ano passado, aí você começa a pagar. Então, é importante isso, tá? Você tem que fazer esse ajuste, daqui a pouco eu vou mostrar no programa como que faz. E o DARF, né? Vamos ver no exemplo aqui do DARF. Eu tô considerando aqui esse segundo exemplo aqui do nosso Trade Journal. Comprei uma call no 27, recebi o call do analista. O call do analista, pessoal, é a recomendação, tá? Que no jargão também chama call. Mas a opção call é uma opção de compra, tá? Infelizmente é o mesmo termo para as duas situações. Mas então, recebi a recomendação do meu analista, comprei a call, paguei 89, saí a 99, operei 1.000, quantidade de 1.000, né? Tive 100 reais de lucro, porém, R$2 de imposto e R$3 de corretagem, tá? Valores hipotéticos. Então, eu vim aqui apurando lucros e pagando imposto. Eu tive um lucro líquido de 95. O meu imposto devido é 14, aqui é líquido já, né? E o imposto retido na fonte também é sobre o lucro líquido, então me sobrou aqui 13,78. E eu preciso pagar esse imposto, né? Estou em fevereiro, isso aconteceu em janeiro, eu preciso pagar esse imposto. É só você vir aqui no programa da Receita, né? Se você digitar lá no Google, digitar Receita DARF, você vai cair aqui, né? Que é o SICALC, é esse programa. Então você informa, aí é só preencher, é muito simples, tá, pessoal? Clica lá em preenchimento rápido, ou novo, ou se você já tiver algum cadastro aí você informa, né? Coloque pessoa física, seu CPF, data de nascimento, preencher aqui e clica em continuar, né? Aí aqui você coloca alguma observação, né? No que for necessário pôr, né? Então, vamos lá, opções janeiro 2023, né? Janeiro/23. Código aqui é 6.015, então ganhos líquidos com operações em bolsa. Ele já vai te dando aqui, né? Você coloca a data de consolidação, estou colocando a data de hoje, o período de apuração, ele está dizendo aqui, né? Ó, informe no formato mês e ano, então 01/2023. E número de referência também não precisa preencher. E o valor principal, você vê aqui quanto que ficou, né? 13,78. Então, 13,78. 13,78. Tá?
E aí você clica, né, pede para calcular, ele já te gera aqui o documento para você clicar e fazer o pagamento, tá? Fazer o pagamento desse documento, né? Clica aqui em emitir a DARF e ele vai gerar aqui um boleto para você fazer download e pagar. Então não tem muito segredo, tá? É só usar o Cicalc, faz a apuração mês a mês, perna por perna, né? Conforme a gente já viu lá, apuração mês a mês, perna por perna, anota certinho. Quando tiver prejuízo, compensa, né? No mês seguinte quando tiver lucro, e fora isso é de boa. Fala pessoal, bom, deixa eu te interromper aqui rapidinho. Se você está gostando dessa aula, de como eu explico, desse ensinamento, eu queria te falar que esse vídeo ele é parte de um curso completo que eu gravei em parceria com a Sacra Investimentos e que você pode ter acesso a esse curso aqui na descrição desse vídeo, tem um link, né? E de quebra eu ainda estou oferecendo ele com 50% de desconto, um preço muito atrativo se comparado aos outros cursos semelhantes aí que estão disponíveis no mercado. Então, de novo, você pode adquirir o curso completo clicando no link aqui da descrição. No programa da Receita, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui também porque gera muita dúvida. Então, eu fiz aqui uma declaração de exemplo, tá? O curso opções, aqui você coloca o seu CPF, como você for fazer normal, tá? A sua declaração. Mês a mês, onde eu coloco esse valor, tá? Então, você desce aqui do lado, ó, renda variável, operações comuns e day trade. Aí você clica e aí você preenche mês a mês, ó. Você pode ver que aqui do lado tem de janeiro até dezembro. Aqui na esquerda, no meio aqui, né? O primeiro é mercado à vista, não é o que eu quero. Mercado de opções, legal, é isso que eu quero. Então, é esse que eu vou preencher. Vou até minimizar aqui, ó, futura, vista e tal. Resultados eu vou deixar aberto, tá? Então, primeiro mês aqui, janeiro. Vamos lá. Day trade eu não vou colocar nada. E a normal, meus ganhos, aí eu vou colocar aqui R$95, né? Vou colocar positivo, R$95. Então, ele tá aqui, ó, tá o primeiro item, opções de ações, porque ele tem também opções de ouro, opções fora da bolsa e outros, não, opções de ações, tá? E aqui no final ele já te dá o resumo, ó. Ele te diz, né, que o resultado líquido do mês foi 95, não tem resultado negativo de mês anterior, a base de cálculo é 95, aqui eu estou informando meus lucros líquidos, né? E a base a alíquota do imposto é 15%, e ele está me dizendo aqui já que a minha obrigação ela é 14,25 que eu preciso pagar, né? E aí aqui embaixo, se teve algum imposto retido na fonte, você coloca aqui, né? Vamos por 2,50 retido na fonte, e ele te dá aqui o que você precisa pagar, imposto a pagar, 11,75, e vou até ver lá certinho qual foi o valor que a gente informou do retido na fonte, 0,48 só, né? Então, vamos por aqui, vamos colocar certinho, 0,48. E ele diz que a DARF é 13,77, né? A gente gerou a DARF 13,78 e aí você coloca o que você pagou certinho também, conforme você gerou a DARF lá e pagou. Então, você pode ver que ele bate bem, tá? Então, por isso que é bom você anotar e lançar. Lembrando que essa declaração, como o próprio nome já diz, é declaração anual de ajuste, tá? Isso aqui você só está fazendo para informar a Receita, tá? É bem, não é, a não ser que você não pague nada durante o ano inteiro e aí no ano seguinte você resolva lançar tudo e ver as diferenças e pagar. Só que aí você vai ter multa, né? Multa por atraso, tá bom? A parte de compensação, vamos supor que aqui em janeiro eu informo que o meu prejuízo total foi 110, né? Então eu perdi 100, mas aí teve custo, né? Custo, quando é prejuízo, eu somo, lucro eu reduzo. Então ganhei 100, mas tive R$5 de custo, taxa, emolumento, corretagem, R$5, o meu lucro não foi 100. O lucro líquido é 95, então eu informo 95. No caixa de prejuízo, eu somo.
Então, perdi 100 e ainda tive 5 de custo, então eu informo 105. Tá? Vou colocar aqui 110 para arredondar. É em janeiro, né? Eu vou arrumar aqui. Então, ele já trouxe para mim, ó, 110 de prejuízo. O imposto devido é 0, porque não tem, né? Prejuízos a compensar. Ele já até me lançou aqui e não preciso pagar nada. Quando eu vou lá em fevereiro e lanço, vamos supor que eu ganhei 300 líquido, deixa eu tirar isso daqui de day trade, e vou lá embaixo para ver, ele já puxa para mim, ó, que o resultado do mês é 300, porém eu tenho 110 negativo do mês anterior e a minha base é 190, né? E aí 15% disso é 28,50. E aí se eu tiver recolhido na fonte, tal, eu coloco aqui certinho. Mas você vê por que é importante informar, né? Eu informei meu prejuízo em janeiro e em fevereiro, quando eu coloquei meu lucro, ele mesmo já puxou aqui e me trouxe o certinho que eu preciso pagar. Seria muito bom se esse programa tivesse disponível no ano, igual a gente está em 2023. Se eu já tivesse esse programa disponível em 2023, eu ia fazendo mês a mês. Mas a Receita, por algum motivo, não dá esse programa, então a gente tem que anotar na planilha e aí depois vir lançar aqui. Ou anotar para a planilha e depois mandar para o seu contador, ou usar algum software que vai fazer isso para você. Tem software que já puxa suas notas de corretagem, calcula tudo e te gera até DARF, tá? Então, como você vai fazer, aí é contigo. Uma outra situação aqui, só para a gente encerrar, cheguei em dezembro, de dezembro para janeiro, e ainda tenho opções na minha carteira, né? Eu não liquidei minha posição, não fui exercido e ainda tenho opções na minha carteira. O que eu faço? Você precisa informar também, nem que você zere sua posição em janeiro, mas você precisa informar a Receita que em dezembro você tinha posição em opções. Se você for o titular, né? Se você comprou essa opção, aí você informa isso na coluna bens e direitos, né? Eu já até deixei uma aqui para a gente exemplificar. Então você vem na coluna bens e direitos, cria um novo, né? O código é esse código 4, aplicações e investimentos. O grupo 4, código 4, né? Ativos negociados em bolsa, BDRs, opções, futuros. A localização ao Brasil aqui ele já tem. E você faz um texto assim, ó, né? Um texto mais ou menos igual esse. Então, coloca o ticker da opção, PETRC 283, opções de ações da empresa Petrobras, CNPJ, coloca o CNPJ da Petrobras, custo unitário 80, quantidade 1.000, custo total 880, sendo 80 centavos custos operacionais, tá vendo? Então coloca cheio, informa tudo. Custodiadas na corretora XX, CNPJ, tal. Informa qual que é a corretora certinho e coloca o CNPJ da corretora. E aí, situação em 31, coloca aqui o preço que você pagou, né? E aí você já informou. E se eu tiver vendido na opção? A venda é uma obrigação. Aí você coloca aqui, ó, dívidas e ônus reais. Então, da mesma forma, coloca o código 16, né, outras atividades, e a descrição muito semelhante, tá? Então, o ticker, opções de ações da empresa Petrobras, CNPJ tal, custo unitário é 80, quantidade 1.000, custo total 799,20, sendo 80 centavos custos operacionais, custodiados na corretora XX, CNPJ tal. Então aqui, como você vendeu e você ganhou R$800, o imposto você diminui. Então a sua custódia é 799,20, não é 800, né? Isso aqui você já recebeu, porém é uma dívida, né, um ônus real que você tem que honrar em janeiro. E aí você informa isso porque você está posicionado também dessa forma. Tá bom? Então, eu acho que assim a gente encerra esse módulo. Em resumo, o que ficou? Você precisa fazer sua apuração mês a mês. Você precisa pagar o DARF pelo Sicalc e você precisa
prestar a conta na sua declaração anual de ajuste por meio do programa da Receita Federal, tá bom? Então, aqui a gente encerra, né, as aulas práticas e na próxima aula a gente faz um resumão, as considerações do curso. Até lá! E aí, agora eu quero saber o que você achou dessa aula, né, desse vídeo. Gostou? Saiba que esse conteúdo ele é parte de um curso completo que eu gravei em parceria com a Sacra Investimentos, opções de ações do básico ao avançado, e tem link para você acessar esse curso aqui na descrição do episódio com 50% de desconto, um preço que é muito competitivo se comparado a cursos semelhantes aí que estão disponíveis no mercado. Então, de novo, se você gostou do conteúdo, gostou da forma como eu explico, dos conceitos, né, das técnicas, da prática, tem link do curso aqui na descrição. Valeu!